Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior. Capítulo 5. Prossegue no mesmo assunto, e declara uma maneira como Deus levanta a alma com um voo de espírito, de modo diferente ao que fica dito. Diz algumas das razões por que é mister ânimo. Declara alguma coisa desta mercê que o Senhor faz por saborosa maneira. É muito proveitoso. A outra maneira de arrombamento, voo de espírito lhe chamo eu, pois, ainda que tudo seja um na substância, no interior sente-se muito diferentemente, porque, algumas vezes, sente-se muito repentinamente um movimento tão acelerado da alma, que parece que o espírito é arrebatado com uma velocidade que deixa grande temor, em especial nos princípios. Por isso vos dizia que é preciso ânimo grande e a quem Deus há de fazer estas mercês, e ainda grande fé e confiança e resignação para que nosso Senhor faça da alma o que quiser. Pensais que é pouca turbação estar uma pessoa muito em seus sentidos e ver-se arrebatar a alma? E até de alguns temos lido que o corpo vai com ela, sem saber para onde, ou quem a leva ou como, porque no princípio deste momentâneo movimento não há tanta certeza de que é Deus. Haverá, pois, algum remédio para se poder resistir? De nenhum modo, antes é pior. E eu sei isto por uma pessoa, que parece querer Deus dar a entender à alma, pois já tantas vezes e tão deveras se tem colocado em suas mãos, e com tão inteira vontade se lhe ofereceu toda para que entenda que já não tem parte em si mesma e com um movimento notavelmente mais impetuoso, é arrebatada, e por si tomava a resolução de não fazer mais do que faz uma palha, quando a levanta o âmbar, se já o tendes visto, e deixar-se ir nas mãos de quem tão poderoso é, pois vê que o mais acertado é fazer da necessidade virtude. E, como falei da palha, é certo que é mesmo assim, pois com a facilidade com que um grande mocetão pode arrebatar uma palha, este nosso grande e poderoso gigante arrebata o espírito. Não parece senão que aquele tanque de água que dissemos. Creio na quarta morada, pois não me recordo bem, que com tanta suavidade e mansidão, digo sem nenhum movimento, se enchia, aqui, este grande Deus, que detém os mananciais das águas e não deixa sair o mar de seus limites, abriu os mananciais donde vinha água a este tanque, e com um grande ímpeto se levanta uma onda tão poderosa, que sobe ao alto esta barquinha da nossa alma. E assim, como uma nau não pode conservar-se quieta nem o piloto, nem todos os que a governam têm poder para que as ondas, se vêm com fúria, a deixem estar onde eles querem, muito menos pode o interior da alma deter-se onde quer, nem fazer com que seus sentidos e potências façam mais do que lhes tem mandado, porque do exterior aqui não se faz caso dele. É certo, irmãs, que só de o ir escrevendo, me vou enchendo de espanto ao ver como se mostra aqui o grande poder deste grande rei e imperador, o que fará pois quem passa por isso. Tenho para mim que, se aos que andam muito perdidos pelo mundo, se lhes descobrisse sua majestade como faz a estas almas, ainda que não fosse por amor, por medo não o ousariam ofender. Oh! Quão obrigadas estarão, pois, as que foram avisadas, por caminho tão subido, a procurar com todas as suas forças não desgostar a este Senhor. Por ele vos suplico, irmãs, aquelas a quem sua majestade tiver feito estas mercês ou outras semelhantes, que não vos descuideis com não fazer mais do que receber, olhai que, quem muito deve, muito há de pagar.
Para isto também é preciso grande ânimo, pois é uma coisa que acobarda de grande modo, e se nosso Senhor não lhe desse, andaria sempre com grande aflição. Porque, olhando ao que Sua Majestade faz com ela, e tornando a olhar para si, vê quão pouco serve para o que está obrigada, e esse poucochinho que faz, tão cheio de faltas e quebras e frouxidão, tem por melhor, a fim de não se lembrar de quão imperfeitamente faz qualquer obra, se a faz, procurar que ela se lhe esqueça e trazer diante dos olhos seus pecados e esconder-se na misericórdia de Deus, pois, já que não tem com que pagar, supra piedade e misericórdia que ele sempre tem com os pecadores. Talvez o Senhor lhe responda como a uma pessoa que estava muito aflita neste ponto diante de um crucifixo, considerando que nunca tinha tido nada que dar a Deus, nem que deixar por ele. Disse-lhe o mesmo crucificado consolando-a, que ele lhe dava todas as dores e trabalhos que tinha passado em sua paixão, que os tivesse por próprios para os oferecer a seu Pai. Ficou aquela alma tão consolada e tão rica, segundo entendida ela mesma, que não o pôde esquecer, antes, cada vez que se vê tão miserável, recordando-se disto, fica animada e consolada. Algumas coisas destas poderia eu dizer aqui, porque, como tenho tratado com tantas pessoas santas e de oração, sei muitas, para que não penseis que sou eu, não o faço. Esta parece-me de grande proveito, para que entendais como se contenta o Senhor em nos conhecermos, e procuremos sempre mirar e remirar a nossa pobreza e miséria, e que não temos nada que não o tenhamos recebido. Assim, pois, minhas irmãs, para isto e outras muitas coisas que se oferecem a uma alma a quem o Senhor já trouxe a este ponto, é preciso ânimo, e a meu parecer, para esta última mais ainda que para tudo mais, se há humildade. O Senhor nula dê por quem é. Pois, voltando a este apressurado arrebatamento do espírito, é de tal maneira, que verdadeiramente parece que sai do corpo, e, por outro lado, é claro que esta pessoa não fica morta, pelo menos ela não pode dizer se está no corpo ou não, por uns instantes. Parece-lhe que toda inteira esteve em outra região muito diferente desta em que vivemos, onde se lhe mostra outra luz tão diferente desta de cá, que, se toda a sua vida estivesse a fabricar, juntamente com outras coisas que então vê, seria impossível alcançá-las. E acontece ensinarem-lhe num instante tantas coisas juntas, que em muitos anos que trabalhassem as ordenar com a imaginação e o pensamento, de 1000 partes não poderia ordenar uma só. Isto não é visão intelectual, senão imaginar a vez-se com os olhos da alma muito melhor do que vemos aqui com os do corpo, e sem palavras se lhe dão a entender algumas coisas, digo, como se vê alguns santos, conheci-os, como se tivesse tratado muito com eles. Outras vezes, juntamente com as coisas que vê com os olhos da alma, representam-se-lhe outras por visão intelectual, em especial multidões de anjos com o Senhor deles, e sem ver nada com os olhos do corpo nem da alma. Por um conhecimento admirável que eu não saberia dizer, representa-se-lhe o que digo e outras muitas coisas que não são para dizer. Quem passar por elas, e tenha mais habilidade do que eu, talvez as saiba dar a entender, ainda que me parece bem dificultoso. Se tudo isto se passa, estando a alma no corpo ou não, eu não o sei dizer, pelo menos não juraria que está no corpo, nem tão pouco que está o corpo sem alma. Muitas vezes tenho pensado, se assim como o sol estando no céu, seus raios têm tanta força que, não se mudando ele de ali,
num pronto chegam até nós, assim a alma e o espírito, que são uma mesma coisa, como é o sol e os seus raios, ficando ela no seu posto, com a força do calor que lhe vem do verdadeiro sol de justiça, pode alguma parte superior sair sobre si mesma. Enfim, eu não sei o que digo. O que é verdade é que, com a mesma presteza com que sai a bala de um arcabuz quando lhe põe fogo, levanta-se no interior um voo, Eu não sei que outro nome lhe dê. o qual, ainda que não faça ruído, faz um movimento tão claro que não pode ser imaginação de maneira alguma, e já muito fora de si mesma, para tudo quanto ela pode entender, se lhe mostram grandes coisas, e, quando torna a sentir-se em si, é com tão grandes lucros e tendo em tão pouco todas as coisas da terra, que, em comparação das que viu, lhe parecem lixo, e de aí em diante vive nela com muita pena, e não vê coisa das que lhe costumavam parecer bem, que delas agora já nada se lhe dê. Parece que o Senhor quis mostrar-lhe algo da terra onde há de ir, tal como levaram sinais da terra de promissão os que lá enviaram do povo de Israel, para que passe os trabalhos deste caminho tão trabalhoso, sabendo onde há de ir descansar. Embora coisa que passa tão depressa não vos pareça de muito proveito, são tão grandes os que deixa na alma que, a não ser quem por isto passa, ninguém saberá entender o seu valor. Por aqui se vê bem não ser coisa do demônio, pois da própria imaginação é impossível, nem o demônio poderia representar coisa que tanto efeito, paz, sossego e aproveitamento deixe na alma, em especial três coisas em muito subido grau: o conhecimento da grandeza de Deus, porque, quantas mais coisas virmos dela, mais se nos dá a conhecer. Segunda razão, o próprio conhecimento e humildade, ao ver como coisa tão baixa, em comparação do Criador de tantas grandezas, tem ousado ofendê-lo, nem como ousa olhar para ele. Terceira, terem muito pouco todas as coisas da terra, se não forem das que pode aplicar ao serviço de tão grande Deus. Estas são as joias que o esposo começa a dar à sua esposa, e são de tanto valor que não as porá em mau recato, porque ficam tão esculpidas na memória estas vistas, que creio é impossível esquecê-las até que as goze para sempre e, se assim não fora, seria para seu grandíssimo mal, mas o esposo que lhes dá, é poderoso para lhe dar graças a fim de que não as perca. Pois, voltando ao ânimo que é preciso, parecer-vos-á que é tão leve coisa, é que verdadeiramente parece que a alma se aparta do corpo, porque se vê a perder os sentidos, e não entende para quê. Mister é, pois, que lhe dê aquele que dá tudo mais. Direis que bem pago vai este temor, assim digo eu também. Seja para sempre louvado aquele que tanto pode dar. Praza a sua majestade que nos dê com que possamos servi-lo. Amém.